A gente vai agora para os Estados Unidos falar dos arquivos do caso Jeffrey Epstein, que tem ressoado bastante sobre Donald Trump. E hoje, no meio dessas revelações, surgiram menções ao presidente Lula e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao vivo de Nova York, o Jorge Pontual traz as informações e explica em que contexto os nomes deles apareceram. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Em meio às 20 mil páginas de e-mails de Epstein, aparecem os nomes de Lula e Bolsonaro. O financista estava trocando e-mails com alguém que não foi identificado e escreveu: Chomsky me ligou com Lula, da prisão. Que mundo! Foi no dia 21 de setembro de 2018, quando, de fato, o filósofo americano Noam Chomsky, amigo de Epstein, estava visitando o presidente Lula em Curitiba. Não há mais nada sobre o teor dessa conversa. Procurado em nota, o Palácio do Planalto afirmou que a ligação telefônica nunca aconteceu. No mesmo dia, em outro e-mail, Epstein escreve a seguinte frase: Bolsonaro, the real deal, que poderia ser traduzido livremente como Bolsonaro, o cara. Também não há como saber de onde veio isso, não há nenhuma explicação, nem um contexto. Epstein era um camaleão, não tinha ideologia nem preferência política clara, navegava em todas as áreas, esquerda, direita, centro. Noam Chomsky é um dos líderes intelectuais da esquerda nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Epstein era amigo de Donald Trump. O que Epstein fazia era cultivar o poder, seja de onde viesse. Nós tentamos contato com a defesa de Jair Bolsonaro, mas não tivemos retorno. Renata. Pontual, tenho mais pergunta para você, me dá um instante só. Hoje, nos Estados Unidos, o espólio de Jeffrey Epstein, que foi condenado por abusar sexualmente de muitas menores, gira em torno de uma mensagem específica, que mais uma vez cita Donald Trump. Vamos entender aqui no nosso telão. O ano era 2018 e a justiça americana estava fechando o cerco contra Epstein. Em julho do ano seguinte, ele seria preso pelo estupro de dezenas de menores de idade e por operar uma rede de exploração sexual internacional. Naquela época, 2018, Trump já era presidente dos Estados Unidos, quando Epstein recebeu um e-mail de uma pessoa não identificada nesse material que foi liberado das investigações e dizia: eles estão mesmo tentando derrubar o Trump e fazendo tudo o que podem para conseguir isso. Essa pessoa dizia para o Epstein. O espólio de Epstein não deixa claro o contexto e quem seriam as pessoas, mas se sabe que o Epstein responde que o único capaz de derrubar Donald Trump seria ele próprio. O caso Epstein tem gerado muita disputa entre republicanos e democratas, que lá nos Estados Unidos são a oposição. E, enquanto isso, o movimento MAGA, que é a base política do presidente Donald Trump, permanece curiosamente em silêncio. A gente vai chamar de novo o Pontual, porque também isso ele vai explicar para a gente. Pontual. É isso mesmo, Renata. De acordo com a imprensa americana, o movimento MAGA dos seguidores de Donald Trump permaneceu calado hoje sobre o caso Epstein. Ontem, Trump tinha dado uma espinafração no movimento por insistir na liberação de todos os documentos sobre o caso. Trump disse que só republicanos maus ou estúpidos caem nessa armadilha. É interessante a gente ver como a repercussão do caso evoluiu. No início, era uma ala mais radical do MAGA que exigia que esse caso viesse à luz, porque a tese deles era de que Epstein estava ligado às elites liberais, liberal quer dizer esquerda nos Estados Unidos. Figurava nessa narrativa o ex-presidente Bill Clinton. Estão documentados 17 voos que Clinton fez no jatinho de Epstein. Esses seguidores de Trump esperavam que, com a divulgação dos documentos, ainda secretos, esses fatos fossem expostos. E foi o que Trump prometeu na campanha Casa Branca, mas não cumpriu. Quando começaram a vir à tona sinais de uma relação de Trump com Epstein, aí a coisa mudou de figura. Agora são os democratas que querem a liberação dos documentos. A revelação feita ontem pelos democratas, de e-mails sugerindo que Trump sabia mais do que ele admite, foi recebida em silêncio pelo movimento MAGA. Eles não querem a divulgação do dossiê Epstein para prejudicar Trump, e sim como arma contra os democratas. Na semana que vem, o presidente da Câmara vai pôr em votação uma resolução que exige do Departamento de Justiça a abertura para o público de todo o dossiê. Mas isso não tem a menor chance de passar no Senado. Assim mesmo, vai manter o caso nas manchetes, Renata.
Pontual, vou te fazer mais uma pergunta, deixa eu só colocar uns elementos aqui. Um dos interlocutores de Jeffrey Epstein, nesses e-mails que agora vem à tona, é o jornalista Michael Wolff. Antes de seguir com o Pontual, vale explicar quem é esse personagem. Wolff ganhou fama como biógrafo do bilionário Rupert Murdoch, dono da Fox News e de muito mais coisa. Ele escreveu 4 livros sobre o Trump desde o primeiro governo. O primeiro deles é esse aqui, O Fogo e a Fúria. E esses são livros saborosos, cheios de descrições de bastidor, mas muito calcados em situações de fontes anônimas, o que leva muita gente, inclusive o próprio Trump, a acusar o Wolff de inventar as histórias. E agora, Pontual, vamos voltar com ele, porque, Pontual, ele aparece na troca de e-mails com Epstein, fazendo um papel que não tem nada de jornalístico e que parece bastante complicado. Pois é, Renata, eu entrevistei o jornalista Michael Wolff para um perfil de Donald Trump durante a campanha à Casa Branca em 2016. Wolff, que é freelancer e muito bem-sucedido, é chamado de o cronista das elites. Ele teve acesso direto a Trump para muitas entrevistas que geraram esses livros todos, esses que você mostrou no telão. Eu queria saber se Trump era um monstro. Aí ele riu, disse que Trump é um gatinho inofensivo. Eu não sei se hoje ele diria o mesmo, né? Os milhares de e-mails divulgados ontem revelam que Michael Wolff era uma espécie de conselheiro de Jeffrey Epstein, provavelmente pago. O financista estava preocupado com a imagem dele, em meio a investigações sobre relação sexual com menores. Antes que Epstein fosse preso em 2019, Wolff aconselhou que Epstein assumisse o papel de inimigo de Trump, revelando o que sabia sobre o então presidente em primeiro mandato. Epstein diz que Trump sabia sobre as meninas, mas por enquanto não saiu desses e-mails nada mais revelador. Michael Wolff está em silêncio, não disse nada sobre a aparição do nome dele no cerne do caso Epstein. Wolff chegou a propor, na época, que Epstein publicasse um livro para se exonerar, provavelmente escrito por ele, Wolff, e gravou uma série de entrevistas com o financista, mas isso acabou não dando em nada. Nunca se sabe quando Michael Wolff ressurgirá, quem sabe, com alguma bomba sobre esse caso. Não seria surpresa, Renata. Pontual, muito obrigada. Bom descanso para você.